Professor, muito boa noite. Começamos pelas notas prévias, olhamos para a lei do aborto, que os partidos quiseram adiar para a próxima legislatura, mas afinal havia um compromisso que a Presidente da Assembleia tinha de manter. Sim, num dia cheio de notícias, víamos atentados na Tunísia, a doença de Maria Barroso, mas hoje foi muito destacado também a decisão da Presidente e o que acontecerá com esta lei. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Presidente decidiu bem, porque acho que se tem que valorizar o Instituto da Iniciativa Cidadã, que permite a pessoas, e não só a partidos, levar à Assembleia da República uma lei. Os partidos entenderam que o tempo era curto, é de facto curto, mas portanto que passaria para a próxima legislatura, mas foi esta legislatura que aceitou, que reconheceu aquelas assinaturas, portanto acho correto fazer-se essa discussão. Agora, sobre o conteúdo, na verdade nós temos aqui a registar uma contradição entre o Secretário de Estado e o Ministro. O Secretário de Estado, Leal da Costa, disse logo que concordava que houvesse um pagamento como uma espécie de dissuasão de consciência para as mulheres que decidem interromper a gravidez, na taxa moderadora, poderia chegar a 63 euros. O Ministro veio dizer hoje uma coisa bastante diferente, que não entendia que fosse útil legislar sobre isto, que as taxas moderadoras não devem ser definidas por ato médico, mas sim pela categoria das pessoas, seja são isentas ou não são, enfim, como regras gerais, e portanto, aparentemente, apesar dele próprio ser um homem muito próximo de setores da Igreja, mas não querendo levantar este problema, não querendo fazer uma atitude sensata. Creio que, em contrapartida, o bastonário da Ordem dos Mestres, uma atitude mais corporativa, privilegiando o poder médico sobre a doente como participante na composição da decisão. Ora, numa matéria nesta, mas em geral, na deliberação do doente sobre a sua própria saúde, é preciso perceber que não é o médico que decide, o médico que aconselha, mas é o doente que tem que ter uma palavra de responsabilidade, particularmente neste caso. Dito isto, Teresa Leal Coelho, vice-presidente da bancada do PSD, dizia que obrigar as mulheres a passarem, enfim, por uma rotina de reconhecimento de culpa, ela chamava-lhe pena acessória quando têm que assinar uma ecografia. Acho que tem inteira razão, mas o que me surpreende mais de tudo é a tentativa de fazer com que médicos que declararam a objeção de consciência passem a participar num processo sobre o qual eles disseram que não queriam participar. E a única participação que pode ter é uma participação de consciência, porque não vão participar em atos médicos porque se isentaram deles. Portanto, esta proposta não tem nenhum sentido, a não ser uma espécie de perseguição ou de contenção de uma deliberação que só pode corresponder às mulheres. São coisas muito íntimas, muito pessoais, sobre as quais ninguém pode ousar tomar uma deliberação que não seja a pessoa na sua inteira responsabilidade. E, portanto, acho que não se pode voltar ao tempo em que um preconceito religioso ou de outro tipo se sobrepõe à vontade soberana das pessoas. Passemos à próxima nota prévia. Foi assinado esta semana o contrato de promessa de venda da TAP e vai ser publicada amanhã uma entrevista de Humberto Pedrosa, uma entrevista que ele deu à Antena 1 e ao Diário Económico, onde o presidente do Grupo Barraqueiro, um dos compradores da TAP, diz que a TAP não vale nem metade da dívida que tem. Ora, podemos concluir daqui que os tais 1.000 milhões de dívidas estarão ao encargo do Estado português e não deste comprador. Bom, eu não vi a entrevista, não sei muito bem. O Estado português continua a dizer que não, que está no encargo de Humberto Pedrosa e do Nilman, e na conferência de imprensa do ato da assinatura, os compradores disseram que sim, mas mantém-se uma grande nebulosa sobre essa matéria, sobretudo no caso da empresa entrar em dificuldades. Veremos o que aparece nessa entrevista. Que tipo de negócio é este em que alguém dá dinheiro por uma coisa que vale metade o problema é que a TAP vale muito mais do que o que ele está a dizer. E a TAP, se não valesse, ele não queria comprá-la. Porque, como sabe, não é Barraqueiro que põe o dinheiro, é ele próprio que se compromete, foram buscar fundos, comprometeram-se com bancos, portanto, têm a certeza de que vão ter um retorno importante desse capital, porque tem uma das grandes transportadoras, a maior transportadora europeia para o Brasil, que é um mercado gigantesco, com centenas de milhões de pessoas, e, enfim, uma empresa que tem uma importância enorme para a economia portuguesa. E, portanto, foi feita a venda, tudo a correr. Como hoje, aliás, termina o prazo sobre a concessão dos transportes urbanos de Lisboa, também a correr vai ser, e assim continuamos para que o Governo feche os dossiês o mais depressa possível antes de chegarmos ao fim do seu período de poder. Uma nota só breve, Marcos Mendes contactou-me, porque eu levantei aqui o problema de saber se ele e Vitorino, que eram advogados intervenientes do processo, tinham tido o cuidado de fazer um alerta sobre o registro de interesses
ao comentarem, e Marcos Mendes veio-me dizer que sim, o tinha feito, e portanto eu registro que assim seja, e é assim que tem que ser. Qualquer pessoa que está envolvida, que faz comentário público, tem que mostrar todos os interesses quando eles existem ou quando não sejam óbvios, porque isso é importantíssimo e é muito mais importante, aliás, se me permite, quando se trata de advogados que gerem processos, têm relações com o Estado e que são contratos de grande importância. Sobre o novo banco, vamos assistindo à concretização de propostas e uma notícia SIC aponta para que o Fundo de Resolução da banca vá perder, com a venda desta instituição, entre 1.000 e 1.500 milhões de euros. Este não era o tal negócio que não iria custar um cêntimo aos contribuintes portugueses? Claro que isto é uma notícia, sabendo que ainda não foi decidido quem seria o comprador. As agências costumam dar a Fosun como o principal candidato, parece que terá sido o banco que fez, a empresa financeira que fez maior oferta, mas o que a notícia SIC nos diz é que veremos quem será, mas que uma das cláusulas deste contrato é que uma parte da oferta pelo novo banco seria recapitalização do próprio novo banco. Não sei se titulado pelo Fundo de Resolução, se ficaria, enfim, também acionista, porque é dinheiro do Fundo de Resolução, mas que seria para recuperar os rácios de capital, ou seja, o novo banco não cumpre os rácios fundamentais que lhe permitem manter a atividade. Mas isso significa que dos 4.900 milhões de euros que foram colocados, cerca de 4.100 do Estado e 800 milhões da parte dos outros bancos, portanto o conjunto da operação do Fundo de Resolução, haverá perdas de 1.000 a 1.500 milhões, é a notícia SIC, e essas perdas querem dizer simplesmente que ficam déficit do Fundo de Resolução e que os bancos que são responsáveis por esse fundo vão transmitir isso para impostos que não vão pagar. E, portanto, que não haja ilusão nenhuma. O que esses números dizem é que, a confirmarem-se, são 1.000 a 1.500 milhões de euros de impostos a menos, de receita tributária a menos, ou, dito por outras palavras, de déficit a mais. E, portanto, será sempre pago pelos impostos de quem paga impostos para cobrir os impostos que não são pagos pelos bancos que deixaram de o pagar para satisfazer esta operação. E, portanto, começam a aparecer os contornos da operação, ainda vamos ver muito mais, mas vai chegar aos nossos bolsos. Vamos olhar para a Grécia agora, e eu honestamente neste ponto já não sei muito bem por onde é que devo começar. O que é que está em causa e o que é que tem impedido, de facto, de fundo, um acordo para a Grécia? Bom, não é muito fácil perceber. No fim de semana, quando o governo grego apresentou um conjunto de propostas para a reunião de segunda-feira, havia um grande entusiasmo a nível internacional. E os sinais que vinham também dos credores era de grande confiança nas propostas que surgiram. No entanto, não se chegou a acordo na segunda-feira, foi adiado para o Eurogrupo. O Eurogrupo foi interrompido, surpresa de Maria Luísa Albuquerque, correram comigo, nem me disseram quais eram os pontos de divergência. Portanto, o Eurogrupo estaria lá só para ratificar aquilo que fosse decidido e prosseguiram reuniões técnicas. A situação em que estamos na sexta-feira, com uma reunião do Eurogrupo amanhã. Hoje à noite reunirá o Conselho de Ministros do Governo grego, uma reunião excepcional, possivelmente para tomar uma deliberação sobre o conteúdo. Portanto, aqui há um problema político, já lá vou, mas há depois um problema de conteúdo das propostas. No conteúdo das propostas, as diferenças parecem pequenas. Por exemplo, no aumento do IRC, o Governo grego propõe 29%, os credores propõem 28%. Os credores opõem-se a que haja uma taxa especial de 12% sobre as empresas que têm lucros de mais de 500 milhões de euros, querem uma elevação da idade da reforma mais rápida para os 67 anos e um alargamento mais extensível do IVA para o escalão superior de 23%. Tudo isto parecem diferenças de detalhe. Mas nós podemos ver, aliás, a proposta desta negociação, um documento que é extraordinário, que é a proposta grega, corrigida, vamos vê-la, corrigida pelos credores. Os credores agarraram a proposta grega e a vermelho estão as suas correções. Na verdade, corrigiram linha a linha, são 6 ou 7 páginas, linha a linha, é só para vermos o que é um ultimato. Isto é o ultimato. Ou aceitam isto, foi o que foi dito na terça-feira, ou então não chegamos a acordo. Bem, isto é muito interessante, porque hoje que nós sabemos tudo devido à natureza deste conflito político. Na verdade, é possível que fosse assim com o governo português ou com outros, só que nunca se soube. Era tudo aceito,
Bom, eles corrigiam, um pouco como fazemos uma redação, o professor faz uma correção, portanto, corrige aquilo e assim fica, é a lei da autoridade. E, portanto, o ultimato eram muitas alterações no sentido de reforçar o impacto social, coisa que o governo grego tentou minorar. Eu estive em Espanha esta semana e o Pablo Iglesias fez uma declaração. Aliás, mais ou menos na mesma altura, a Catarina Martins fez uma declaração no mesmo sentido, dizendo que as propostas do governo grego tinham uma grande preocupação redistributiva. Isto é verdade. Eles incidiam sobretudo sobre impostos sobre empresas que tinham mais rendimentos e sobre rendimentos superiores. Mas havia também efeitos sobre o conjunto da população. Por exemplo, quando se aumenta o desconto dos pensionistas para o seu sistema de saúde, que aliás é muito frágil, isso afeta todos os pensionistas em geral. Quando se aumenta um imposto como o IVA ou se coloca em escalões superiores a alguns dos produtos do IVA, mesmo que tenham sido protegidos produtos culturais e medicamentos, muito bem aliás, isso vai afetar a população. E no conjunto, estas medidas significam uma redução da procura porque são aumentos de impostos, ou seja, são medidas recessivas. Só que a União Europeia quer medidas muito mais recessivas. Quer uma diferença que pode ser 2.000, 3.000 milhões de euros, não se sabe agora todo o detalhe. E isso quer dizer, portanto, que a aplicarem-se estas medidas, a economia grega ficaria numa situação muito prejudicada, uma situação pior. Acontece ainda que só hoje é que se começou a perceber o que é que está a ser oferecido. Porque as autoridades europeias, com alguma... Isto é até desagradável, ou até violento. Vieram dizer, nós oferecemos mais dinheiro do que estava previsto. Não são só os 7,2 mil milhões, são também mais 3,6 mil milhões, que já agora eram dinheiro dos gregos. Era dinheiro dos lucros que deviam ser pagos ao Banco Central grego por obrigação legal da União Europeia. Nós pagamos o que é vosso para vos dar um pouco mais de dinheiro. Bom, isto até mostra que, na verdade, a União Europeia está a reter dinheiro dos gregos para os impedir de terem o suficiente para pagar na terça-feira aquela prestação dos 1.600 milhões ao Fundo Monetário Internacional. Mas, somado tudo o que é oferecido, a troco destas medidas, que têm um efeito recessivo e, portanto, que aumentam o desemprego e aumentam a recessão na Grécia, e, portanto, não corrigem a economia, prejudicam a economia. O que é oferecido de financiamento é só estritamente o necessário para daqui até dezembro pagar aos próprios credores, ou seja, quem empresta aquele dinheiro volta a recolhê-lo. E, portanto, o dinheiro é pago agora 30 de junho, é pago 20 de julho e 20 de agosto ao Banco Central Europeu e sobra algum dinheiro, sobrariam 6 mil milhões de euros, que é os títulos do Tesouro que vão sendo pagos entretanto. Ou seja, a Grécia daqui até ao final do ano aumentaria a sua recessão e não teria um cêntimo para criar emprego ou para responder às pessoas. E é, portanto, uma chantagem política. E por isso é que hoje na Grécia, mesmo setores muito moderados, diziam, bom, na verdade isto é para dizer que o governo deve ser demitido. Ou que, e começaram a surgir boatos de que os credores queriam um governo chefiado pelo governador do banco grego, que na verdade é um homem da nova democracia, ou seja, do governo anterior, voltaríamos ao governo anterior. E, portanto, há uma pressão económica que eu creio que é desastrosa. A Grécia não pode aceitar estas condições. Vai aceitá-las? Não sei. No princípio da semana pareceria que sim. Não tem alternativa, tem. Essa é a posição dos credores. Têm que aceitar porque não tem alternativa. O problema é que aceitar não é alternativa. Não lhes permite fazer nada. Permite devolver a quem lhes entregou o dinheiro com uma mão e que recolhe com outra, e a economia grega fica pior e todos sabemos que fica pior. Todos sabemos que fica pior. Não tem nenhuma solução neste contexto. Mas a Grécia está numa situação de urgência. O que é que faz até terça-feira? Ora bem, vamos lá ver. Se houver acordo, os credores emprestam e recebem o dinheiro. E a Grécia fica e voltará a discutir exatamente nos mesmos termos, só que pior, no final do ano. Se não houver acordo, eu creio que o que haverá é uma decisão de urgência de controle de capitais na segunda-feira, para evitar, enfim, uma fuga gigantesca de capitais, portanto, um controle do sistema bancário. Na terça-feira não haveria pagamento ao Fundo Monetário Internacional e, na verdade, durante 15 dias há uma incerteza jurídica, porque o Fundo Monetário Internacional teria a obrigação de notificar o governo de que não houve pagamento e esperar, portanto, que houvesse alguma negociação sobre isto. Mas o momento fatal é o 20 de julho, quando deveria ser paga a primeira tranche importante ao Banco Central Europeu, porque aí o Banco Central Europeu tem um poder que o FMI não tem, que é fechar os bancos gregos. E fechar os bancos gregos significa que a Grécia tem que sair do euro imediatamente. E tudo isso pode ser um processo negociado e amortecido,
ou um processo conflitivo, e está a ser um processo conflitivo. Bom, não sabemos por que caminho é que vai. Ou surgem propostas de última hora, pequenos recuos, que, na minha opinião, dificilmente mudam isto. Qual é a situação na Grécia? Bom, na última votação no Comitê Central do Syriza, sobre a aceitação ou não de medidas de austeridade, que não eram estas, houve 75 votos contra as medidas e 95 a favor da posição do Governo. Uma margem relativamente pequena. Os ministros do setor mais crítico da austeridade, Lafazani, os ministros da Energia, e os deputados, como Lapavitsas e outros, têm sido muito cuidadosos ao longo desta semana, porque não têm querido fragilizar a posição do Governo e têm esperado porque haja uma decisão para se pronunciarem sobre as medidas com algum cuidado. O Conselho de Ministros de hoje pode dar alguma indicação, mas eu creio que, para Tsipras, a margem de manobra interna é hoje mais curta para fazer um acordo de sacrifício do que era no princípio da semana, e os credores, ou por vontade ou por inépcia, possivelmente por vontade, porque não creio que haja nenhuma ingenuidade neste mundo em que vivemos, pressionaram até ao limite para lhes dizer não há outra alternativa, têm que aceitar estas medidas, mesmo que saibam que elas não resultam. Há o risco de Tsipras poder cair nos próximos dias? Não creio que haja um risco muito forte, mas o contexto político grego vai depender da evolução. Ele tem um apoio popular muito maioritário e até adivinharia que reforçado na última semana. Porque esta ideia da arrogância do ultimato, a divulgação destes documentos, esta coisa de que não vos devolvemos o dinheiro que é vosso, a não ser que aumentem o IVA ou que diminuam as pensões em determinados valores, tem evidentemente um efeito sobre toda a população grega. O que hoje será muito pouco claro na Grécia é quais são os caminhos alternativos se a Grécia rejeita o ultimato. E para isso eu creio que a Grécia está pouco preparada. E creio que a Europa está pouco preparada. E é, de facto, águas desconhecidas, como dizia o Mário Draghi. É um período de incerteza e um período de dificuldades. O Cameron, por exemplo, fez hoje uma declaração dizendo: aconselhei o primeiro-ministro grego a sair do euro. Bom, o Cameron está numa posição muito particular, não está no euro também, mas é uma grande praça financeira e, portanto, é afetado por qualquer instabilidade que haja em torno do euro, como é evidente. Mas lemos o Krugman e ele pergunta: bom, mas o que é possível esperar mais desta União Europeia que leva um país à catástrofe, de uma forma crua e cruel? E, portanto, quando percebemos tudo o que se passa, nenhuma solução está a ser discutida em cima da mesa em Bruxelas. Nenhuma. Tudo o que tem a ver com a criação de emprego, com a resolução dos problemas da economia, com o aumento da eficácia da receita fiscal, com justiça do ponto de vista redistributivo, com o investimento, com a responsabilidade dos delitos financeiros, nenhuma solução está a ser discutida. E eu creio que isto é um retrato terrível para a Europa. Professor, por falar em águas desconhecidas, ontem António Costa deu uma entrevista à SIC. A 3 meses das eleições, mais ou menos, elas não estão marcadas, podia ou não o líder do principal partido da oposição ser mais concreto? Podia e tinha que ser, enfim. Na próxima semana haverá uma entrevista de Passos Coelho, veremos como é a resposta e cá comentarei. Eu creio que houve alguns pontos mais fortes e alguns pontos mais fracos. Eu acho que ele foi claro na crítica à privatização da TAP. Nunca o tinha visto tão sistemático, mostrando as alternativas que se perderam. Não creio que seja claro na solução, porque esperar que quem comprou 61% possa refazer um acordo na paz do Senhor para passar a ter só 49% parece-me duvidoso. Mas registro, em todo o caso, que a identificação da TAP como uma empresa tão importante foi feito. Foi muito extenso, muito pouco claro sobre a questão da TSU, tornou-se o calcanhar daqueles da proposta do Partido Socialista, já teve várias versões, a dos economistas é uma, a de António Costa é outra, ele tem que explicar muitas vezes o que significa que é pouco seguro sobre esta matéria. António Costa não está muito seguro ao tratar das questões de economia e, portanto, comprometeu-se pouco, respondeu pouco sobre a Grécia, não disse uma palavra sobre a dívida e, portanto, sobre os problemas europeus. E depois, nas questões políticas, é pouco, eu creio que ele sente uma fragilidade que não estava à espera e que aparentemente para o qual não está preparado, que são sondagens negativas.
Isto não lhe acontecia, não era o que ele estava à espera depois de ter vencido António José Seguro, esperava ser carregado pelas sondagens, não aconteceu assim. As sondagens são incertas, há muita indecisão, mas enfim, as coisas não é muito clara. Onde é que ele pensa que pode, quando lhe perguntam como é que pode ter maioria absoluta? Bom, tentando polarizar em voto útil os 20% de votos que há à minha esquerda, se ele tentar por aí, sendo que é o candidato que diz que vai fazer círculos uninominais e, portanto, anular esses votos, não vai bem, porque significa que não disputa com o PSD e não está a disputar realmente as eleições. E, finalmente, há algum encontro sobre a questão Sócrates. Eu creio que o Partido Socialista faz muito bem, como qualquer partido, aliás, em não se envolver em nenhum comentário ou interpretação sobre as questões da justiça. Mas entendamos-nos bem. A justiça portuguesa, no caso Sócrates e em tantos outros, está a provar que tem um problema estrutural. Faltam meios e precisa de meios. Falta confiança e precisa de confiança. Faltam regras e precisam de regras. Ninguém pode ficar preso preventivamente 6 meses ou 1 ano sem conhecer a acusação. Isto não é aceitável e tem que haver uma mudança sobre isso. Falemos da TSU. Foi, aliás, um dos temas que António Costa falou, mas vamos falar sobre outra perspectiva, sobre outro documento. Esta semana apareceu um relatório, uma posição de um grupo de estudos, do Gabinete de Estudos e Perspectiva do Ministério de Pedro Mota Soares, dizendo que seria preciso subir a TSU para 38%, um acréscimo muito significativo, de cerca de 1.600 milhões de euros por ano, aos valores atuais, até 2025, para manter a cobertura que ela hoje garante. Curiosamente, hoje saíram contas da Segurança Social, contas do déficit, que diziam que a Segurança Social tem superávit. E tem superávit. Foi aqui dito várias vezes pelo Bagão Félix, sublinhando que tem superávit a Segurança Social, o que tem um custo, são os regimes não contributivos. Isso é inteiramente verdade. Bom, mas porquê que surge este documento? Basicamente porque faz parte de uma campanha de dizer que nós temos que continuar sempre a cortar nas pensões. Como não vai ser subida a TSU, não se vai agravar os custos das empresas para 38%, isto significa que, então, se fosse verdade os dados deste estudo, então a solução que alguém vai propor é ir baixando as pensões ao longo do tempo, como já estão a baixar desde a reforma de 2007 e como, com este governo, foram excepcionalmente ainda mais reduzidas. Um detalhe interessante disto, Ana, é que o mesmo Gabinete de Estudos, que é dirigido por Carlos Pereira da Silva, ele foi secretário de Estado de António Guterres, do Partido Socialista, mas era hoje um homem muito próximo do PSD, há muito tempo a esta parte. E ele encomendou um estudo a Jorge Bravo, uma empresa que se chama Ebo Partners Consulting, nome fabuloso, um estudo sobre a mesma matéria. O estudo não é público, portanto não sabemos, mas Jorge Bravo, professor universitário, tem vindo a divulgar nas suas apresentações conclusões que são exatamente as do relatório que aqui aparece. Este estudo foi pago por 75 mil euros, enfim, veremos se ele vier a ser publicado, mas é muito curioso porque Jorge Bravo é um dos membros do gabinete, do grupo de economistas, de 20 economistas, que está a escrever o programa eleitoral do PSD. E, portanto, quando um economista está a escrever o programa eleitoral do PSD, nos vem dizer que é preciso aumentar a TSU, mais uma vez, percebamos bem o que nos estão a dizer. Estão-nos a dizer que o problema das pensões é um problema decisivo nos debates públicos sobre o futuro de Portugal, e é mesmo que não se pode continuar a intranquilizar as pessoas e, sobretudo, não se lhes pode dizer que a única solução é cortar-lhes as pensões, porque é isso que eles nos estão a dizer. Miguel Relvas está de volta com um livro. Ele vai ser apresentado para a semana. Bom, e com uma entrevista amanhã no Expresso, veremos, enfim, que nos anuncia algumas surpresas, nomeadamente o candidato presidencial que ele apoia, estou cheio de curiosidade. A surpresa foi Durão Barroso apresentar este livro. Miguel Relvas, enfim, é um dirigente do PSD de primeiro plano no princípio da carreira de Passos Coelho, levou Passos Coelho ao poder, foi o seu braço direito, saiu do governo e relança o seu livro com o apoio, enfim, de uma das figuras mais importantes do PSD, Durão Barroso. Podemos perguntar porquê é que Durão Barroso faz uma escolha para ter das suas raras intervenções políticas, já não tão raras, mas enfim, apesar de tudo, certamente bem pensadas, uma intervenção junto de Miguel Relvas. E qual é a sua opinião sobre a escolha? A minha opinião é que Durão Barroso
desistiu de disputar as eleições presidenciais, acho que não se atreveria se quisesse ser candidato presidencial, mas quer piscar o olho ao aparelho do PSD, ou uma parte do aparelho do PSD, que ainda se lembra de Miguel Relvas. Que ainda se lembra dele. Eu não creio que ele hoje seja central, enfim, Marco António Costa ocupou muito essa posição, mas Miguel Relvas é um homem de muitos contactos e de muito movimento e que certamente ainda tem um significado e quer voltar a ter. Veremos se volta a ter ou não. Mas para Miguel Relvas isto é muito complicado. Porque, bom, o livro procura dizer, sobretudo, que ele foi um governante sensato, pelo que se lê nas antecipações que a imprensa já publicou. E que fez acordos sobretudo com António Costa, sobre a gestão do mapa municipal. Exatamente. Que em Lisboa foi relativamente tranquilo entre o PS e o PSD. É verdade que sim. E, portanto, quer-se apresentar como um homem de Estado, como um governante que é capaz de fazer pontes. Numa semana em que se foi reavivado o caso lusófona, porque, enfim, foram sendo publicados os dados sobre os estudantes que perderam a licenciatura por ter sido considerado desqualificado o seu curso, e no meio de toda uma vida em que Miguel Relvas foi antes e durante o governo um dos principais intermediadores de muitas decisões. Nós vamos lembrar só uma delas, porque ela está muito em discussão no Brasil. Foram presos recentemente dois principais empresários do Brasil, o presidente da Andrade Gutierrez e o presidente da Odebrecht, as duas principais, a maior construtora da América Latina. Isso levantou de novo o problema da relação entre políticos e negócios, e há um ramo brasileiro destes últimos escândalos que chega a Portugal. José Dirceu era o número 2 do governo de Lula, foi um homem responsável pela venda da Vivo, que era a parte da PT no Brasil. Para isso contratou o escritório de advogados de Fernando Lima, que chegou a ser presidente da Engil, foi chefe da loja maçónica da GOL, é o presidente hoje do que resta do grupo BPN-SLN, e esse escritório de advogados organizou o contacto por via de Miguel Relvas das primeiras vindas da Efromovides a Portugal para comprar a TAP. E, portanto, todo este jogo de intermediação tem uma parte que não está esclarecida ainda, a parte PT, não é Miguel Relvas. A PT, segundo a acusação brasileira, teria dado mais de 2 milhões de dólares, a PT portuguesa, Portugal Telecom, ao Partido dos Trabalhadores brasileiro para todo este escândalo de compra de deputados. Mas tem a parte que essa sim se conhece, que é das reuniões em que Miguel Relvas foi intermediário desta operação e de outras, tendo recebido emissário do José Dirceu, que hoje está preso. Este ministro que está preso. E todo este mundo de negócios, nós sabemos demasiado pouco sobre ele. A Justiça investigou em alguns casos, esclareceu em alguns outros, noutros está em apuramento da verdade. Logo veremos o que nos diz, mas Miguel Relvas foi sempre um homem essencial em toda esta intermediação. Creio que é um retrato de uma grande parte da política portuguesa. É dele que ouviremos falar na próxima semana. Veremos amanhã a entrevista e para a semana o livro. Assim será. Outros livros Vamos agora. Falar agora. Duas traduções de Humberto Eco, saiu agora, da Gradiva, número 0, um romance sobre os anos 90, anos em que teria sido assassinado um Papa, enfim, houve grandes escândalos de corrupção e da máfia, um grande autor, e que publicou agora um curto romance, número 0. Um livro que já é de alguns meses atrás, mas eu gostaria muito de o sublinhar, que é da Tinta da China, uma editora que publica com imenso gosto, de Jaume Cabré. Eu confesso, é um grande especialista em literatura catalã. Publicou um livro fabuloso, um dos melhores livros que há sobre o drama do período da Guerra Civil Espanhola, que são as Vozes do Rio Pamano. E agora publicou um grande livro, uma história de geração, eu confesso, Tinta da China. E de um colega seu, jornalista de Diário de Notícias, João Céu e Silva, um grande entrevistador. Adeus África, uma história que vai desde 1961, o princípio da guerra em Angola, até agora, por muitas aventuras, enfim, que eu creio que ele reconstrói com muita habilidade e com muito valor. É Da Guerra e Paz, Adeus África. 3 belas sugestões. Vamos ao momento zen. Talvez se lembre, bom, é como se fosse uma história. Era uma vez um país em que tinha um partido que nos disse que era preciso que agora fosse a sério, campanhas com propostas pensadas, números bem definidos, compromissos muito claros, para todos saberem aquilo com que contam. Moral da história,
chegarmos às eleições. Nós não vamos mexer na lei. Não vão? Não vamos mexer na lei e, portanto, é aplicar-se-á a fórmula que está aprovada desde a reforma de 2007, que prevê, como sabe, uma evolução da idade da reforma em função do fator de sustentabilidade, calculado em função da evolução da esperança de vida. Nós não nos assumimos nenhum compromisso concreto em matéria de escalões por uma razão fundamental. E, portanto, eu não ia estar aqui a assumir um compromisso hoje, que depois para o ano estava-me aqui a convidar e a dizer, então disse que fazia e não fez. Como lhe diz, eu não quero assumir compromissos que não possa assumir. Professor, voltamos aqui a encontrar-nos na próxima sexta-feira. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.